Dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. E no encontro de agora eu quero conversar com você sobre o texto descritivo. A gente vai aprender o que é um tema núcleo. Nós vamos ver alguns exemplos de textos descritivos. Então vamos começar. O texto em que predominam sequências textuais descritivas apresenta um observador, um tema núcleo, que pode ser um objeto, um ser animado ou inanimado, ou um processo e um conjunto de dados selecionados para descrever o tema núcleo. Ou seja, eu posso ter aqui o meu tema núcleo, tá? E eu posso ter um conjunto de elementos que vão descrever esse meu tema núcleo. O tema núcleo pode ser um objeto, um ser animado ou inanimado, ou ainda um processo. Tá? Por exemplo, se a gente descreve partes de uma casa, o tema núcleo dessa descrição é a casa. Então, uma casa grande que tem 3 quartos, 4 banheiros, uma cozinha, uma sala de jantar, uma sala de vídeo. Eu estou descrevendo essa casa e eu tenho um conjunto de dados que compõem essa casa. Mas o meu tema núcleo, o tema central do que eu estou descrevendo, é a casa. Então, é importante saber que sequências descritivas podem aparecer inseridas em outros tipos textuais. Quando a gente estuda o texto narrativo, por exemplo, a gente observa que dentro do texto narrativo, para melhorar a minha narração, para aumentar o meu poder de captação de atenção do meu leitor, eu vou utilizar textos descritivos dentro da narração. Ao descrever, o observador nomeia, localiza, quer dizer, ele situa e qualifica o tema núcleo. E essa explicação eu vou dar para vocês no próximo capítulo. Mas guarda isso aí, que dentro de um texto descritivo, o observador vai nomear, localizar e qualificar o tema núcleo. Vamos observar aqui, em alguns exemplos de textos descritivos, como que isso pode aparecer para nós. Observe, eu tenho um resumo aqui. Resumo da novela Coração Leviano. Cláudia se arrepende de ter abandonado Carlos na porta da igreja. Ela o procura para pedir desculpas, mas ele a manda embora de sua casa. Pedro rouba as joias de Simone e foge com sua amante Patrícia. Ricardo flagra, ou seja, descobre, vê a namorada aos beijos com seu melhor amigo em um bar. Jogo perigoso. Heitor descobre que é traído por Milena e pede satisfações. Vitória percebe que alguém está desviando dinheiro da empresa e pensa logo no marido Jonas. Bruno pede Cecília em casamento, mas não sabe que Pietra, a sua ex-namorada, está preparando uma armadilha para os dois pombinhos, ou seja, para o casal, né? Para o Bruno e para a Cecília. Observa, a gente consegue perceber que tem um sentimento aqui da Cláudia, que ela está arrependida de ter deixado o Carlos na porta da igreja, ou seja, ela abandonou o Carlos no altar. Ela está preocupada, ela então procura, né, o Carlos para pedir desculpa, mas a gente vê que o Carlos está irritado e faz com que ela seja e a expulsa da casa dele, tá? Manda ela embora da casa dele. A gente tem uma outra parte que mostra que esse tal de Pedro está roubando as joias de uma pessoa, que é a Simone. E esse Pedro foge com uma amante, que se chama Patrícia. Então, provavelmente, Pedro, ou ele tem uma namorada, ou ele tem uma esposa, ou uma noiva, tá? Ah, aqui não fica claro, mas poderia ser a Simone, tudo bem? Ricardo flagra a namorada aos beijos com o seu melhor amigo em um bar. Ricardo, ele pega ali a namorada, ele encontra a namorada traindo, traindo a ele, né, com uma outra pessoa, com o melhor amigo dele em um bar. Então
Perceba que aqui a gente consegue visualizar a cena da Cláudia arrependida por ter largado Carlos, do Pedro roubando a Simone e fugindo com a Patrícia, do Ricardo pegando no flagra a namorada dele no bar beijando o outro. Então aqui a intenção do autor não é contar exatamente a história, tá? Mas é mostrar alguns fatos que vão dar sentido ao que vai acontecer mais para frente. Isso é um resumo, tá? E eu tenho, nesse texto 2, a grade de horários de uma emissora de TV. Um texto descritivo e de uma descrição bem objetiva. 5h50 a gente tem Aprendendo com a Gente. 7 horas da manhã, telecurso. 8 horas da manhã, telecurso. 9 horas da manhã, Jornal da Manhã. 10h30, a hora da criançada. Então eu venho dizendo aqui qual é a programação que a pessoa vai ter ao longo do dia. Tá? Então, bem objetivo aqui, esse texto. Informações sobre o tempo, né? Eu tenho aqui, geralmente em jornal, traz essas informações um pouco mais concisas. Então, o tempo vai estar como? Parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva isoladas no final da tarde. A temperatura, qual é a temperatura? Estável, numa mínima de 20 graus Celsius e numa máxima de 36 graus Celsius. Eu estou dando informações, estou descrevendo o tempo, que vai estar nublado ou parcialmente nublado, tá? Pode ter chuva e a temperatura é estável, entre 20 e 36 graus Celsius. Pronto. Bem conciso, bem direto também. Aqui eu tenho o texto 4, que eu trago um anúncio de venda, né? Então, por exemplo, é um carro Palio, tá? De 2002, ele é um Palio Fire, tá? Da cor prata, com 4 portas, o documento dele está ok e ele é completo. Então, tem trava elétrica, ar-condicionado, vidro elétrico e tudo mais. E aqui o número de telefone para contato, se a pessoa quiser saber mais do carro ou comprar esse carro. Então, esse anúncio aqui de uma venda também é um texto descritivo super objetivo. Perceba, qual é o tema núcleo aqui do meu anúncio? É o Palio, é o carro, né? E aí eu trago as características. Qual é o tema núcleo aqui do meu anúncio de tempo, né? Da minha informação sobre o tempo? É o tempo, né? Então, o tema núcleo aqui é o tempo do dia, que vai estar nublado, que vai estar chovendo, é a temperatura estável. Qual é aqui o tema núcleo? É a programação, tá? São os programas que a pessoa pode assistir durante o dia, tudo bem? Então aqui é a grade de horários, é o tema núcleo. Qual é o tema núcleo aqui do meu resumo? É contar o que está acontecendo, é resumir aqui fatos que já aconteceram para que a pessoa se situe no que vai acontecer mais para frente, tá? Então, no próximo capítulo que a gente falar sobre texto descritivo, nós vamos trabalhar com nomear, localizar e qualificar o tema núcleo. Então, eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro para vocês. Eu peço para vocês, façam os exercícios, pratique, tenta fazer o resumo aí da sua semana, tá? Ou então, tenta anunciar alguma coisa da sua casa que você quer vender, por exemplo, tá? Tenta descrever isso de maneira objetiva. Tenta criar uma programação do seu dia, de uma maneira bem descritiva, bem concisa e bem direta, tá? Sem ser muito subjetivo, tudo bem? Façam isso, que isso vai ajudar muito a vocês aprenderem a produzir melhores textos, tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Se ficar alguma dúvida, fala comigo. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!